Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto por um Ponto. E nesse vídeo de hoje a gente segue analisando o TPS de 2024. Nessa oportunidade eu vou apresentar para vocês um item muito fácil, muito tranquilo. Eu tenho certeza de que 99% dos candidatos, inclusive os candidatos iniciantes, não vão ter dificuldade em julgar esse item da forma correta. Mas essa não é a nossa intenção. A nossa intenção não é apenas olhar para o item em si e avaliar o grau de dificuldade dele. Nosso objetivo é usar os itens da prova para trabalhar algum conteúdo que seja valioso, que seja pertinente, que possa ser aplicado por vocês em avaliações em TPS no futuro. Então, nosso encontro de hoje, a gente analisa o item 3 da questão 50, Prova de História Mundial, CACD 2024. Vamos lá! O item está na tela para vocês, vamos a ele. Desigual e demorada em seus efeitos no quadro geral dos povos e nações onde se instalou, a Revolução Industrial promoveu o surgimento de novas profissões em substituição a antigas. Bom, primeiro ponto importante, a gente não está se referindo ao item 2, como está na tela, é o item 3, tem um errinho de digitação aí. É um item muito fácil, porque eu acho que é muito evidente para todos vocês que a Revolução Industrial ela acontece em tempo e espaço diferentes, né? Em tempos diferentes, em espaços diferentes. É inegável o pioneirismo da Grã-Bretanha e bem posteriormente outros países vão buscar alcançar esse pioneirismo, essa primazia. Me parece muito evidente também o fato de que a Revolução Industrial promove o surgimento de novas profissões em substituição às antigas. A nossa intenção hoje é tentar exemplificar, tentar olhar para essa sociedade que vai se transformando, tentar olhar para as características dessa Revolução Industrial a partir dessa perspectiva mais instrumentalizada. Lá no nosso curso de História Mundial, a gente trabalha a Revolução Industrial em toda a sua complexidade, né? Olhando desde o final do século XVIII até a sua repercussão no século XX, mas hoje, nessa aula de hoje, a ideia é tomar como ponto de partida o item para explorar um pouquinho desse tópico que é tão cobrado, esse ponto 1 do edital, que diz respeito às estruturas e às ideias econômicas, é muito cobrado na prova, especialmente no que diz respeito a esse item 1.1 que fala da Revolução Industrial e dos seus desdobramentos. A Revolução Industrial é um movimento revolucionário, de fato, é uma das revoluções burguesas do final do século XVIII, não pela sua velocidade, não porque ela consegue transformar as estruturas do dia para a noite. A Revolução Industrial ela é pertinente, ela é importante pelo impacto que ela vai ter. Um impacto que não é imediato. É uma revolução que vai transformar a mentalidade em nível sistêmico, mas é um processo gradativo, processo gradual, processo que dura no tempo, que vai ser mais rápido em alguns lugares e muito mais lento em outros lugares. É um processo que tem um impacto muito grande, mas que é lento, principalmente porque demanda essa capacidade de absorver as transformações tecnológicas, as transformações sociais, as transformações políticas, as transformações culturais que proporcionam uma revolução dessa amplitude. Então, a Revolução Industrial ela é desigual em seus efeitos nas nações, nos povos, porque ela vai variar. Ela demora um tempo para se concretizar. O impacto da Revolução, via de regra, vai ser sentido de maneira diferente, né? Em diferentes momentos, em diferentes lugares, em diferentes tempos, como eu já
mencionei no início desse vídeo. Então, em síntese, o que vocês precisam entender a respeito da Revolução Industrial é que se trata de um processo desigual e de um processo assimétrico. O progresso técnico desencadeado pela Revolução Industrial, ele está longe de ser democrático e, pelo contrário, a gente vai ver que a Revolução Industrial pode ser uma visão mais marxista. Hobsbawm é o principal nome dessa visão marxista na historiografia. Esse avanço industrial, a Revolução Industrial, longe de ser democrática, pode ajudar a aprofundar a desigualdade entre os países, de forma particular e internamente, a desigualdade entre as classes sociais que se constituem a partir do impacto transformador da Revolução Industrial. Então, essa síntese é muito importante. O progresso técnico trazido pela Revolução Industrial, ele está longe de ser democrático. Ele cria uma hierarquia entre as nações ao longo do século XIX, ao longo do século XX, e ele depende, sobretudo, de maturidade institucional para acontecer. Existem outros pré-requisitos que são importantes, mas a maturidade institucional, maturidade política, são elementos muito importantes para que a Revolução Industrial aconteça em um determinado país. Muitos países, tampouco, vão possuir, ali na virada do século XVIII para o século XIX, quando a Revolução Industrial está acontecendo na Inglaterra, muitos países não possuem uma população suficientemente alfabetizada. Essa é uma revolução técnica, é importante uma mão de obra mais qualificada que a mão de obra anterior. É claro que a gente não está falando de uma mão de obra mega qualificada no início da Revolução Industrial, mas uma mão de obra mais qualificada, uma sociedade mais alfabetizada, mais educada, mais propensa a dar esse passo em direção à Revolução Industrial, a romper a lógica feudal, a lógica agrária. Segurança jurídica é necessária, essa cultura da inovação que é tão forte na sociedade inglesa, na sociedade escocesa, na sociedade estadunidense, que logo após a independência já investe muito na industrialização, principalmente ao norte das antigas 13 colônias. Então, essa cultura da inovação também é condição sine qua non para que a Revolução Industrial aconteça. E outro ponto importante, que é uma das justificativas para o pioneirismo britânico, a oferta, a disponibilidade de recursos naturais. A gente está falando de recursos naturais específicos nessa primeira fase da Revolução Industrial, aquilo que a historiografia entende como a primeira Revolução Industrial. Carvão e ferro em abundância são necessários a essa inflexão. Então, enquanto a Inglaterra se industrializava de forma precoce, a partir da década de 1780, depois de uma revolução agrária previamente feita, uma revolução agrária bem sucedida, outros países ainda estavam presos a estruturas obsoletas, estruturas feudais, a lógica do antigo regime absolutista. As instituições muitas vezes bloqueavam essa inovação, esse avanço, essa transformação. Uma revolução como a Revolução Industrial, e eu vou sempre bater nessa tecla no vídeo de hoje, não pode ser rápida e uniforme. Então vale a pena a gente voltar para o comando da questão, desigual e demorada em seus efeitos. Ou seja, é uma revolução desigual, ela vai afetar determinados países, determinados tempos, ela está suscetível à temporalidade desses países e ela é demorada, ela não pode ser um processo rápido. A formação da consciência de classe, da classe operária, se é algo que a gente trabalha muito lá no curso de História Mundial também, um processo lento, que dura no tempo, que atravessa ali, grosso modo, olhando para a sociedade britânica, toda a primeira metade do século XIX, pelo menos toda a primeira metade do século XIX. Então a revolução não pode ser rápida, a revolução não pode ser uniforme, um movimento, esse movimento em direção à industrialização é um processo de diferenciação. A gente pode defender que a revolução exige alguns pré-requisitos para ser bem sucedida, é importante também trazer o argumento marxista aqui para esse vídeo de hoje. É claro que, olhando para a prova do ano passado, em especial, cheguei a comentar isso com meus alunos lá no nosso grupo do Telegram,
parece que a banca está olhando cada vez mais para essa visão mais da história global, a história das relações internacionais. Isso é cada vez mais enfatizado em detrimento daquela historiografia tradicional marxista que é mais recorrente nos TPS do CESP, né? Parece que cada vez mais essa perspectiva da história global está aparecendo no concurso, mas a gente não tem que se descolar dessa análise mais clássica, dessa análise mais tradicional, desse viés mais marxista. Se por um lado a gente pode entender que a Revolução Industrial ela precisa de alguns pré-requisitos para acontecer, por outro lado, endossando esse argumento da desigualdade do processo evolucionário, é importante frisar que a Revolução Industrial, para acontecer, ela tem esse componente de desigualdade, né? Ela exige, em algum grau, a desigualdade. Essa é a justificativa marxista, essa é talvez a abordagem do Hobsbawm do processo revolucionário, né? Para a Grã-Bretanha ser a oficina do mundo, vão pensar os marxistas. Para a Grã-Bretanha ser, para a Grã-Bretanha se tornar a oficina do mundo, ela precisou que outros países, a gente analisou isso em outros itens desse TPS de 2024, ela precisou que outros países se transformassem em fazendas, provedoras de matéria-prima para os britânicos, e minas, provedoras de ferro, provedoras de metais para os britânicos. Então, muitas vezes, a industrialização de um povo ao longo da história vai contribuir ou pode causar a desindustrialização de um outro país. O exemplo mais clássico que me vem à cabeça e que é endossado muito pelo Hobsbawm é o da Índia. A Índia passou por um processo de desindustrialização forçada. No século XVIII, a Índia era a grande exportadora de tecidos de algodão no mundo. Tinha ali uma manufatura têxtil relativamente bem desenvolvida para os padrões setecentistas, mas a economia indiana é engolida pela Inglaterra após a Guerra dos Sete Anos, né, em meados do século XVIII. Os ingleses estão ali agindo sobre o subcontinente indiano e a Índia se transforma de um mercado exportador de manufatura algodoeira, mercado consumidor da indústria têxtil britânica. Então, a industrialização britânica, passos largos, a toque de caixa, como a gente observou, trouxe como consequência essa desindustrialização forçada da Índia. Ainda para exemplificar esse caráter desigual da Revolução Industrial, a gente pode enfatizar, como vocês veem na tela, as duas velocidades da Europa. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, largou, né? Iniciou o processo, largou na frente. E na primeira metade do século XIX, a gente percebe que a Bélgica e a Alemanha conseguem acompanhar o ritmo da Inglaterra. São economias de catch-up, são economias que estão tentando cortar caminho e alcançar a economia inglesa, né? São povos mais desenvolvidos, são povos mais alfabetizados, são povos que mesmo que não tenham tão na veia essa cultura da inovação, têm uma sociedade preparada para dar esse passo, para promover essa inflexão. A realidade da Bélgica e da França, a velocidade da Bélgica e da França, já que a gente está falando, né, da lentidão do processo, ela é bastante diferente da velocidade da Europa Oriental, do sul da Europa, da Rússia. Né? Esses territórios permanecem territórios agrários até quase o final do século XIX, dependendo do país em questão. Nesses territórios, nesses estados, nesses impérios, a igreja ou o Estado costuma ter o monopólio da técnica, costuma ter muito controle. E o resultado prático disso, né, olhando para os países da Europa Oriental, para os países do sul da Europa, é uma revolução industrial tardia, é uma transformação tardia daquela sociedade. Então, a gente pode aludir a essas duas velocidades da Europa, como exemplos interessantes, né? A desindustrialização forçada da Índia e também as desigualdades observadas dentro da própria Grã-Bretanha. Se a gente der um zoom na Grã-Bretanha no início do processo industrial, a Escócia tem muita força ali inicialmente, né, durante a industrialização, e dentro da Inglaterra a gente percebe uma certa desigualdade.
ritmos diferentes, né? Talvez Manchester seja a grande referência, né, da Inglaterra que se industrializa. Manchester é uma ilha cheia de chaminés ali, cercada de uma Inglaterra predominantemente agrária no final do século XVIII. O país ainda vivia predominantemente esse ritmo tradicional. O ritmo da fábrica, a ideologia da classe operária, né, essa lógica, né, da maximização dos fatores de produção, que é uma lógica da sociedade industrial, vai sendo implementada gradualmente, gradativamente, mesmo nessa sociedade britânica, que é uma sociedade que promove uma inflexão mais rápida do paradigma agrário para o paradigma industrialista. Então é importante a gente enfatizar sempre que a banca falar em revolução rápida, uniforme, um processo marcado pela celeridade, aludindo à Revolução Industrial, o item vai estar com toda certeza incorreto. Outro ponto interessante sobre o qual o item trabalha é essa promoção das novas profissões, né, em substituição às antigas. E acho que vale a pena também a gente trazer alguns exemplos que possam ser mobilizados por vocês em outros concursos, em outros TPS. Outro statement que eu acho que é muito interessante, algo que vocês precisam ter claro na cabeça de vocês, é que essa gradual reestruturação do trabalho que acontece, né, deixa evidente que a Revolução Industrial ela não cria só novos empregos, como a gente percebe na assertiva. A Revolução Industrial ela vai para além disso. Ela vai transformar a mentalidade das sociedades em que ela acontece. A Revolução Industrial ela cria uma nova hierarquia social. Ela é responsável por promover a transição daquele modelo mais estático da sociedade estamental para o modelo mais dinâmico da sociedade de classes, que essas contradições ficam muito evidentes no dinamismo dessa nova sociedade. Então a gente tem algumas profissões que de fato começam a cair por terra e novas profissões que surgem à medida em que esse paradigma industrialista vai se consolidando. A profissão por excelência que vai perdendo força na Inglaterra é o tecelão manual. Havia ali uma incipiente manufatura têxtil na Inglaterra do século XVIII, mas aquele tecelão ele era um artesão independente que enxergava o todo do processo produtivo. Ele era o dono do seu tempo. Se tem uma coisa que a Revolução traz, a Revolução Industrial traz, é essa apropriação do tempo, essa imposição do tempo da fábrica. Antes, o trabalho estava muito relacionado às estações do ano, havia momentos de mais trabalho, havia momentos de menos trabalho. Esse artesão independente, ele é o dono do seu tempo, ele trabalha no seu ritmo, ele trabalha muitas vezes de casa. E esse tecelão acaba esmagado pela concorrência, né? Acaba esmagado pelo tear mecânico que vai se multiplicando na virada do século XVIII para o século XIX e acaba perdendo espaço em um processo produtivo que é marcado pela pulverização, né? Cada um vai ter uma função específica e ninguém tem, nenhum operário vai ter o controle de todo o processo produtivo. Novas profissões vão surgindo, então, à medida em que a Revolução Industrial vai ganhando em complexidade, a Revolução traz inovação técnica num primeiro momento. Claro que não é uma inovação técnica sensacional, mas ela traz inovação técnica e isso traz como consequência a necessidade de profissionais que personifiquem um conhecimento mais aplicado. Surge cada vez mais a figura do mecânico, a figura do engenheiro, pessoas que sabem construir, pessoas que sabem lidar com máquinas, pessoas que trabalham com precisão. Esses novos empregados, essas novas profissões vão substituir aquelas profissões mais generalistas, o goldsmith, aquele ferreiro que trabalhava na aldeia, por exemplo, que detinha um saber fazer, sim,
mas era um saber fazer mais genérico. Essas novas profissões vão exigir cada vez mais mão de obra alfabetizada, qualificada, alfabetizada tanto tecnicamente quanto cientificamente. Os relojoeiros, por exemplo, né, ganham força também. Não que não existissem relojoeiros em outros tempos, mas aqui é o momento de disseminação da profissão de relojoeiro, porque uma nova temporalidade se institui, uma temporalidade mais homogênea. Antes, quando a gente olha para a Inglaterra, para o Sacro Império Romano Germânico, para a Rússia, ali a gente tem uma amálgama de temporalidades distintas, de ritmos distintos. Mas a partir da produção industrial, a partir da consagração do paradigma industrialista, existe um tempo homogêneo. Esse tempo vai transbordar para as novas escolas, para a maneira como as crianças são educadas. Esse tempo do pátio da fábrica vai contaminar toda a sociedade. E nessa conjuntura, né, em que o tempo precisa ser cada vez mais medido, o relojoeiro surge como o primeiro engenheiro mecânico, né, dos tempos da Revolução Industrial. Né? Marca ali esse tempo, essa temporalidade que emana, que advém do pátio da fábrica. Também com a disseminação das ferrovias no século XIX, o trabalhador da ferrovia, com as suas múltiplas funções, aparecem os maquinistas, os foguistas, aqueles que alimentam a chama, né, da ferrovia, que engole fogo, ferrovia a vapor, para ganhar velocidade, os agentes da estação, né, o trabalhador ferroviário, ele vai ser o primeiro a se sindicalizar lá na frente, né, porque trabalhar na ferrovia é trabalhar numa primeira burocracia do trabalho, né, porque tem muita gente envolvida, tem muita gente trabalhando na ferrovia, tem muita gente usando a ferrovia e todo mundo em sintonia com o relógio. Né? O trem chega a um determinado momento, o trem precisa partir a um determinado momento, o trem não pode atrasar, o trem vai levar mercadorias, o trem vai levar pessoas. Então a burocracia do trabalho, ela acompanha esse crescimento, esse desenvolvimento das ferrovias. Né? E ali existe essa consciência, né, de classe. Eu trabalho, eu sou do sindicato mais tarde, eu sou do sindicato dos ferroviários. Então, a disseminação das ferrovias e a disseminação do trabalho nas ferrovias contribui para essa consciência, para essa tomada de consciência de classe. Essas novas profissões levam àquela profissão que é a profissão por excelência dos tempos de Revolução Industrial, que é o trabalho do operário. O operário é o resultado dessa mudança de mentalidade. O operário é uma mão. O operário é alguém que vai trabalhar em parte do processo produtivo. Né? Se o artesão, o tecelão era uma cabeça, né? um ferreiro era uma cabeça que estava ali dominando todo o processo produtivo, o operário é uma mão. Ele é inserido pontualmente em etapas no processo produtivo. Ele é a personificação maior do paradigma da Revolução Industrial, essa consciência de classe. Eu sou um operário, eu me relaciono com os meus pares proletários. Essa percepção de classe, ela demora bastante também para ser uma realidade, tanto na sociedade britânica quanto em outras sociedades. Essa classe trabalhadora só está apta a, de fato, se articular para buscar transformações políticas e sociais mais contundentes na segunda metade do século XIX, quando a gente tem a disseminação, aquelas revoluções por igualdade, da busca por igualdade social, principalmente na Europa, na segunda metade do século XIX. Então, o operário ele personifica esse paradigma da revolução que separa cada vez mais, né, de forma cada vez mais clara, quem está investindo, quem está planejando e quem está executando o trabalho, uma determinada atividade. É isso, pessoal. Então, pegamos um item fácil e instrumentalizamos para olhar um pouquinho de história mundial. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar essas aulas. E se vocês tiverem mais interesse em conhecer o ZG, tem lá o QR Code, vocês podem voltar ao vídeo, conhecer o nosso site, conhecer a nossa proposta e estudar conosco para o CACD. Fico por aqui, grande abraço, até
uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.